Começando dando as boas-vindas aos nossos ouvintes. Hoje vamos iniciar aqui mais um podcast da rede Inova Araguaia e hoje vamos falar sobre como a ciência e a inovação estão moldando o futuro de Mato Grosso. Estamos vivendo um momento especial com inaugurações importantes, como o Parque Tecnológico em Várzea Grande, que foi inaugurado no mês passado, e em breve estaremos aqui também em Água Boa, inaugurando um novo centro de treinamento e incubadora de empresas. Para nos guiar por esse universo, recebemos hoje o senhor Marcos de Sá, presidente da FAPEMAT. Marcos, seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor começasse fazendo a sua apresentação e como o senhor chegou até aqui na FAPEMAT. Seja bem-vindo. Satisfação, Marcelo. Saudações a quem está nos assistindo. Uma grande satisfação estar aqui com você, nesse ambiente de inovação, que é uma grande conquista para a região do Araguaia. E eu sou um legítimo araguaiense, podemos dizer assim. Eu sou da região de Barra do Garças, cresci em Torixoréu, mas fiz faculdade em Cuiabá em odontologia e fui trabalhar em Santa Cruz do Xingu, lá onde eu construí a minha vida profissional. Além de ser cirurgião dentista da prefeitura, fui secretário de saúde, me apaixonei pela gestão pública e lá eu fui secretário municipal de saúde, tive um retorno em Torixoréu, onde eu fui secretário de administração, finanças e planejamento. Retornei a Santa Cruz do Xingu e lá eu fui vereador, presidente de Câmara, fui prefeito por 2 mandatos, fui presidente do consórcio intermunicipal de saúde e também presidente da Associação dos Municípios do Araguaia e vice-presidente da MM e tesoureiro da MM, se não me engano, 3 mandatos. Então, eu adquiri uma grande experiência na gestão pública, fiz outros cursos de graduação, fiz serviço social, sou técnico em edificações também, inclusive concursado no município de Santa Cruz como técnico em edificações. Fiz uma especialização, que é a que você está fazendo pela Unemat, em gestão e inovação para negócios, e sou mestrando em arquitetura e urbanismo pela Univag. E eu sou municipalista. Eu acho que o que precisamos no governo são gestores municipalistas. E o Araguaia escolheu um deputado bem regionalista, que é o deputado Dr. Eugênio, que é aqui de Água Boa, e nos conhecemos. Ele viu que o meu perfil se encaixava na indicação de alguém do Araguaia representar no governo de Mato Grosso, primeiro escalão, e assim ele me levou até o governador Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, à época, no qual me deram a oportunidade de ser presidente da FAPEMAT, e como esses 2 gestores são muito exigentes com eficiência no serviço público, me deram a oportunidade de ser o gestor da FAPEMAT. E eu estou já completando esse ano 6 anos de muito trabalho e aprendizado junto à instituição, junto à fundação. Muito obrigado, Marcos. Assim, é impressionante e rico, né, seu currículo. E é interessante, né, partindo da área médica, né, na área de odontologia, você, né, se adentrou, né, no meio aí da gestão pública e veio, né, angariando aí, conquistando. Então, assim, parabéns, tá? Eu acho assim, pessoas, né, a gente tem muitos médicos, inclusive o nosso prefeito, né, ele é doutor Mariano, ele é médico. Então, há um consenso que fala assim, o médicos, né, a área de saúde não sabe, não tem gestão. E é muito pelo contrário, né? Você vem mostrando tudo isso aí, como é importante, né, o conhecimento, e levou isso para a gestão pública. Então, mais uma vez, parabéns. Faltou algo muito importante no meu currículo, que eu esqueci de dizer, que eu sou esposo da Maísa, pai do Pedro e da Cecília. E também é digno de nota que o Araguaia, a última vez que teve alguém no primeiro escalão foi lá no início dos anos 2000. Havia essa necessidade de ter alguém aqui do Araguaia também junto ao governo do estado de Mato Grosso. E assim o doutor Eugênio conseguiu essa oportunidade. É isso aí, mais uma vez, parabéns. Vamos aqui, Marcos, começar o nosso ping-pong aqui.
Muitas pessoas, Margot, ouvem a sigla, né, falar da FAPEMAT, mas não sabem com profundidade, né, o que significa FAPEMAT, né? Então, para começar, o que é a FAPEMAT, né? Qual o seu papel central no desenvolvimento do Estado do Mato Grosso? Então, Marcelo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso, ela foi criada justamente para transformar conhecimento em desenvolvimento. Nós temos 4 pilares que são as nossas ações, que são incentivo e amparo à pesquisa, à inovação, à popularização da ciência e à formação de recursos humanos. Diferente de um banco que financia, a FAPEMAT ampara. Todo recurso é subvenção econômica, ou seja, não tem que devolver o dinheiro para a FAPEMAT. As nossas atuações são esses 4 pilares. Muito bom. E como a FAPEMAT se encaixa hoje, né, você pode trazer um breve histórico, né, se também se você quiser, se encaixa hoje, né, no ecossistema de inovação do Estado, né? Quais são as frentes de atuação mais estratégicas, né? Você já falou os pilares, né? Mas vocês trabalham com agentes, mas como é que essa ação, essa estratégia que vocês têm para passar essa informação para o Estado? Então, eu gosto de relembrar o passado, que nós temos esse hábito de esquecer aquela dificuldade do passado. E a FAPEMAT, como as outras secretarias, porque a FAPEMAT é status de Secretaria de Estado, ela teve suas dificuldades, como tiveram também, né? No passado não muito distante. Todos somos sabedores que eu como prefeito, vou falar agora, eu como ex-prefeito, as dificuldades que eu passei de repasses atrasados na saúde, 8 meses, transporte escolar atrasado, você conseguia captar um recurso com óleo diesel, pegava o cartão, chegava lá, não conseguia abastecer porque já cortaram. É, convênios, quantas empresas foram quebradas que você captava o recurso e o Estado depositava a primeira parcela, a empresa se mobilizava, começava, aí para fazer uma medição de 50, 70 mil reais demorava 10, 12 meses para pagar. Então muitas empresas quebraram. E o Mauro Mendes e o Otaviano Pivetta, eles também passaram por isso. Eles foram prefeitos. Mauro Mendes em Cuiabá, Otaviano Pivetta foi prefeito de Lucas do Rio Verde, que hoje é um exemplo de cidade inteligente, é um exemplo de gestão eficiente, e começou lá com ele. A cidade tinha menos de 9 mil habitantes, não tinha energia elétrica 24 horas, tinha todas as dificuldades. E ele tem essa visão municipalista. E o governador Mauro Mendes também é municipalista. Então, eles também passaram essa dificuldade com as gestões anteriores. Quando eles assumiram, eles consertaram o Estado, eles consertaram as finanças do Estado, tiveram várias ações com apoio da Assembleia Legislativa, que ninguém faz nada sozinho. O Claro. doutor Eugênio, com certeza, ele enfrentou muitas pressões para aprovar a lei a questão da adequação dos incentivos fiscais. Também teve a lei de responsabilidade fiscal do Estado, enfim. E eles também tiveram essas dificuldades. O governador Mauro Mendes e o Otaviano Pivetta foram vaiados no início da gestão deles, mas eles estão sendo aplaudidos nesse momento. Então, da mesma maneira que o Estado está construindo 6 grandes hospitais, coisas que décadas a gente não consegue relembrar qual a última vez que o governo fez um hospital. Pegou o governo do Estado, o Mato Grosso tem 180 anos, pegaram com 6 mil quilômetros de asfalto, em 7 anos fizeram 7 mil quilômetros de asfalto, fora as pontes de concreto. Também essa eficiência na gestão também chegou na FAPEMAT. E aí Claro, começou-se a ter recursos para as ações. E antigamente, quando você pagava alguma coisa, um projeto de pesquisa, você pagava 50%.
Aí quando ia pagar a outra parte, as outras parcelas, atrasava e dificultava prejudicava aquela pesquisa. Existia essa dificuldade, né? Então, hoje é tudo parcela única, né? Mas, é, e a ordem que eles me deram na reunião que nós tivemos, olha, queremos eficiência, queremos fazer mais com menos, queremos dar condições de que esse conhecimento se torne desenvolvimento, mas vamos evitar sombreamentos, vamos conectar todos e vamos todos na mesma direção. Então, assim, a FAPEMAT, dentro desse ecossistema, ela ajuda a conectar a tríplice hélice, a quarta hélice, né? Dependendo o projeto. Então, assim, coloca governo, a academia, o privado, o terceiro setor para trabalhar em todas as direções. Conjunto. Nós também apoiamos, a FAPEMAT não executa, a FAPEMAT ampara, mas a gente, nesses amparos que a gente faz, a gente tem algumas exigências. Vocês estão dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia ou vocês são um braço dela? Me explica melhor. A FAPEMAT tem a receita própria. Nós temos o CNPJ próprio, mas somos vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas nós temos autonomia financeira e de gestão também. Que também, nessa gestão, né, a de Convig foi uma gestão muito bem feita até pelo secretário que esteve lá, o Allan Kardec. E assim, fez um grande trabalho que eu acho que o Estado, né, ele deu um salto, né, com essas ações também que foram importantes, né, juntamente aí com essas estratégias, né, da FAPEMAT de recursos aí, que a gente vai até entrar um pouco mais, né, nessa área agora, que é a questão do dinheiro, né? É onde a gente aqui como hub, como um município menor, que ainda não temos academias, né, universidades, um público que ainda fica um pouco distante desse tipo de informação, que está mais próximo das universidades, que é a questão desses editais, né? A questão do dinheiro que a gente está falando. E como você citou, Marcos, eu até tinha uma pergunta, né? Quando você fala assim de um termo novo, né? Subvenção econômica e inovação. Né? O que significa subvenção? Você chegou a falar que você tem os recursos que não são reembolsáveis, todos os recursos não são reembolsáveis, ou tem algum recurso que você tem que dar uma contrapartida que é bem pequena, né, em relação, mas explica o que seria esse recurso, então, subvenção econômica ou recurso não reembolsável. É isso, simplesmente você não tem que devolver o dinheiro. Vou dar um exemplo para você do Centelha, por exemplo, que é um edital, que é uma parceria com o governo federal, no qual a pessoa que tem uma ideia inovadora, não tem empresa ainda, ela tem uma ideia, pode ser um processo, pode ser um produto, né? Pode ser algo na logística, algo inovador que melhore. Vou dar um exemplo para você do kombucha, que é uma bebida fermentada que ele só conseguia ficar 3 meses na prateleira, mas fizeram o projeto e captaram o recurso da FAPEMAT e da FINEP, que envolve bolsistas, doutores para trabalhar dentro daquela empresa, porque a pesquisa, né, Marcos? Exatamente. Ele fez a pesquisa ali e melhorou de 3 meses, passou para 6 meses na prateleira. Conseguiu aumentar o estoque dele, conseguiu fazer um tempo maior de distribuição, levar até mais longe, fazer uma escala maior. Isso é uma inovação. E o Centelha é para quem tem CPF e tem que abrir uma empresa. Pode ter 11 meses de empresa, uma empresa júnior também pode participar. É um exemplo que nós temos, que ele pega dinheiro para capital, para custeio, né? E bolsas para trabalharem lá e desenvolver o projeto dele. E não precisa devolver. E você vê como essa questão é relevante dessas estratégias, dessas ações. E você falou da popularização, né, da ciência. Água Boa, a gente praticamente a gente tem um ano, né, desenvolvendo, 1 ano e meio desenvolvendo. O Hub foi inaugurado em dezembro do ano passado, nem um ano. Mas desde então, através de um projeto, de um edital da FAPEMAT, que a gente começou todo esse movimento,
A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas para esse projeto Centelha, nós tivemos só aqui no município, na cidade de Água Boa, 15 projetos que foram inscritos no Centelha, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Né? Então você vê assim, como é esse, dos 15, 4 foram pré-aprovados e 2 foram aprovados e vão receber em breve os recursos da FAPEMAT, né? Do Centelha. Então, assim, como isso é importante, essa construção, né, desse ecossistema que a FAPEMAT, a CCE trouxeram, né? E eu ia falar exatamente agora também sobre essas parcerias estratégicas que vocês têm com o governo federal. É FINEP, é CNPq, quais são essas grandes parcerias que vocês têm? Sim, antes de chegar lá, eu vou relembrar as orientações que nós recebemos, né, do governador Mauro Mendes, do Otaviano Pivetta, que foi essa questão das interiorização das ações. A FAPEMAT, quando a gestão assumiu, lá em 2019, só conseguia chegar a 16 municípios. A interação era maior com as universidades. Aí foi criado o programa Ambientes de Inovação para o interior do estado, e na época também teve na capital e na Baixada Cuiabana, e junto a esses ambientes não era o suficiente. Nós vimos que era necessário também criar o programa Agentes de Inovação, que são espalhados no estado. Nós dividimos o estado em mesorregiões e como o Parque Tecnológico estava para ser inaugurado, nesse último edital, nós abrimos cinco ambientes de inovação para o interior do estado e eles se conectam com o Parque Tecnológico. E todos esses hubs de inovação, eles trabalham em rede junto com o Parque Tecnológico, sem sobreamento, dividindo informações, compartilhando informações, dividindo tarefas. Aquela região tem uma especialidade melhor que a outra, então encaminha. Tudo online, todo mundo conectado. E Água Boa, né, através da parceria, porque a FAPEMAT, ela tem que, quando faz ela tem que conectar com ICTs. E a Prefeitura de Água Boa, inteligentemente, de forma inovadora, provocou a Unemat e aí trouxe esse ramo de inovação para cá, que é o primeiro que nós temos em parceria com a Prefeitura, e nós temos o ramo de inovação em Sinop, que é a Unemat, nós temos em Tangará da Serra também com a Unemat, Castres com a Unemat, Nova Chavantina, né, que na verdade é aqui em Água Boa, a Unemat Chavantina, e nós temos em Rondonópolis, né, são 5. E agora, os agentes de inovação, nós também temos, são 9 espalhados, sendo que 2 ficam na região de Cuiabá. E a função deles é essa, é visitar os municípios, Informação, levar as empresas para os hubs, divulgar os editais da FAPEMAT, divulgar os trabalhos e fazer, inclusive, orientações daquela pessoa, daquela empresa, porque além do Centelha, nós temos o Tecnova, que é para a empresa já que está faturando no mercado, que fatura ali até um valor de alguns milhões, que eu não estou recordando de cabeça aqui, você pode até lembrar, não sei se é 4 ou se é 15 milhões, que tem que ter faturamento anual, que pega 400 mil reais de subvenção econômica, não tem que devolver. E sobre as inscrições do Centelha, há um crescimento. Nós tivemos o ano passado, no Centelha 2, tivemos 400 inscrições. No Centelha 3, nós tivemos 800 inscrições. 800. Esse é um trabalho dos agentes de inovação, dos hubs de inovação. O Tecnova, que no Tecnova 2 foi a tampa e a panela, ano passado, no nosso Tecnova, nós lançamos 8 milhões. Para atender todas as empresas interessadas, nós precisaríamos de 30 milhões. Olha só. Então, é reflexo do trabalho dos agentes. E assim, agora, os parceiros que nós temos na área de inovação é a FINEP. Aí, quando é pesquisa, CNPq, CAPES. Tem trabalhos também, igual nós vamos citar agora, o edital Profix, que é a fixação de doutores no estado de Mato Grosso, é parceria FINEP com o CNPq, com a CAPES. Então, assim, sempre trabalhando em conjunto,
cada caso, cada projeto, cada edital é um formato. Então, falando em oportunidades, né, as oportunidades atuais, nós temos agora, pela FAPEMAT, uma chamada pública 4 de 26, tem barra 26, que é a Startup Mato Grosso, que é um edital que está em aberto. Né, nos conte mais um pouco sobre esse detalhe, né, quem pode participar, qual o valor disponível, quais benefícios, né, além dos recursos financeiros. Me fala um pouco sobre esse edital. Então, quando o Mauro Mendes ele se licenciou, né, o Otaviano Pivetta assumiu, mas eles foram dois, eu costumo dizer que eles foram uma dupla. O Otaviano Pivetta não foi um vice-governador figurativo, ele realmente trabalhava dia, tarde, noite e sempre fazendo gestão. E quando ele assumiu, ele deu o start para finalizar ali o parque tecnológico. O parque tecnológico já está inaugurado e aí nós começamos a apresentar as propostas para ele. Governador, agora nós precisamos dar continuidade e a função do parque tecnológico, uma delas é a incubação de atração de empresas para lá. E nós lançamos o edital Startup, que é atração de startups para o parque tecnológico, é para atrair até 10 empresas, são 150 mil por projeto, como eu disse, subvenção econômica, não reembolsável, não tem que pagar nada. E tem os temas, né? Porque a CCTS, ela, através do Conselho de Ciência e Tecnologia, nos provocou, a FAPEMAT, para criarmos o Plano Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso. E foi um plano que foi trabalhado, foi contratado, a FAPEMAT contratou a CGEE, que é uma autarquia do governo federal, que trabalha nessa área de inovação da FINEP e dos órgãos do governo federal. Trouxemos para cá e fizeram audiências públicas em várias regiões do estado e foram levantadas as demandas prioritárias, né? Então, os temas são agropecuária, saúde, TI, biotecnologia, logística, educação. E o público é aquele do Tecnova, a empresa de Mato Grosso com faturamento até 16 milhões de receita, entre 2 e 2 anos de CNPJ. Né? 2 a 10 anos. 2 a 10 anos de CNPJ, exatamente. O benefício, acesso ao co-work do Parque Tecnológico, análise de gestão, propriedade intelectual, conexões de mercado, é uma incubação. Vão ser incubadas, vão receber esse recurso. E projetos, produtos, soluções inovadoras. Né? Sempre na área de tecnologia, inovação. Mas, como eu disse, inovação não é aquele produto tecnológico. Pode ser um processo, uma pesquisa, alguma coisa, algo inovador que vai ajudar na escala. Né? Então, temos a incubação. Na incubação, vai colocar essa empresa conectada com os editais, vai organizar aquele organograma da empresa, vai identificar os possíveis clientes e com 150 mil reais para desenvolver esse trabalho. É lógico que tem a contrapartida, que no caso aqui, de 2,5% a 10% do valor solicitado. Aí depende, né, da faixa de faturamento aí das empresas, né, tamanho, porte das empresas. As inscrições só até dia 31/7. 31/7. Esse edital está aberto, acessar o SIG FAPEMAT. Então, é uma grande oportunidade, né? A gente já tem feito esse trabalho de divulgação aqui no município, né? Vindo de agentes de inovação que nos procuram, falar, tem esse edital. Então, isso, 150 mil reais a dinheiro, custo 0,800. Zero. Pois é. Tem uma pequena contrapartida ali, né? Que coisa, porque né? A empresa então, assim, é uma grande oportunidade aqui para o município, a região. Me fala um pouco mais, você falou que tem um outro edital também aberto, é Profix. Exato. Como é que seria esse edital? Então, quando nós conversamos com o governador para inaugurar o parque, ele nos autorizou, o Otaviano Pivetta, a inaugurar, a lançar esse edital para atração de startups a serem incubadas no Parque Tecnológico. E autorizou também. Nós tivemos no momento, né, a premiação do Centelha, que foi um investimento de 6,3 milhões. E lá no Parque Tecnológico, nós lançamos também um convênio com o IFMT, que é a estruturação do laboratório de software e automação aplicada para o agro.
vai funcionar lá dentro do Parque Tecnológico. E também, antes de falar do edital do Profix, que é pesquisa, nós tivemos lá o acordo de cooperação técnica para concessão de 990 bolsas de iniciação científica. Uma das ações da FAPEMAT, além da inovação, que a gente está falando bastante, é a formação de recursos humanos. Nós temos bolsas de iniciação científica júnior, iniciação científica, mestrado, doutorado e outras bolsas que envolvem alguma cooperação, né? E a bolsa de iniciação científica, nós passamos para as universidades selecionar estudantes para iniciarem aquela pesquisa, ter contato com a pesquisa, para quem sabe futuramente ele ser um pesquisador. Então, nós passamos 360 bolsas de iniciação científica para a UFMT, 360 para a Unemat, 180 para o IFMT, 90 para Rondonópolis, e esse ano nós passamos também 10 para a Univag, 10 para a Embrapa e 10 para o INPP, que é o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Mas vendo isso, me leva a uma situação que eu vi quando eu entrei na FAPEMAT, e eu lembro que isso aí foi conversando bastante com o Dr. Eugênio também, em algumas viagens que eu fiz com ele. A pesquisa, eu acho que ela tem que começar antes. E nós temos o edital, que é de popularização da ciência, que é mais para divulgar a ciência, que é o edital chamado Pesquisa e Inovação na Escola, PIE. E os agentes de inovação fazem um trabalho fantástico divulgando esses editais nas escolas. Nós lançamos esse edital agora no começo do ano, já a 4ª edição dele. A entrega desse edital é o estudante nas séries finais ali do ensino fundamental, 8º ano, 9º ano, e o ensino médio, 1º, 2º, 3º, ter contato com a pesquisa. Sim. A entrega é essa, mas apesar de não exigir uma entrega de um produto, alguma coisa, tem boas entregas. E nós dividimos, são 120 projetos, de R$20 mil cada, ou é 23 ou 24, não me recordo aqui, que vai pagar bolsa para 3 estudantes, para o professor da SEDUC, são escolas da SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, e para o Bolsa Professor, que é o coordenador do projeto, para 3 alunos, e um capital, que vai ser um equipamento que vai ficar na escola. E o mais importante, quem é estudante aqui de Nova Nazaré, não vai concorrer com o estudante lá de Sorriso. É dividido as 120 pelas vagas. regiões, mesorregiões. São divididas de acordo com o número de alunos nas DRS da SEDUC. Então, aqui nessa região aqui, Barra do Gás, tem as vagas cativas para esses estudantes. E o Profix é uma ação que foi aprovada também pelo governador Otaviano Pivetta, que vem de encontro com o momento que Mato Grosso está passando. A pós-graduação, ela está esvaziando. Antes você fazia mestrado, doutorado, para você dar aula na universidade. E o que a gente precisa é de mestres e doutores nas empresas, nas indústrias. A gente precisa mudar essa cultura de comprar tecnologia lá de fora. A gente precisa que as nossas startups aqui desenvolvam os produtos. São 23 milhões de reais que vão contemplar 20 projetos. O doutor vai ser o coordenador de cada projeto. Vão ser ao longo de 4 anos. Ele tem a opção de pegar o recurso. Ele vai receber uma bolsa de R$3 mil durante 4 anos e o recurso para desenvolver o projeto dele de acordo com os temas específicos ali, né? do Estado, né? Os problemas do Estado e uma conquista... que basicamente são aqueles temas, né? Exatamente, que foi no nosso plano estadual de ciência e tecnologia, que foi coordenado brilhantemente pela CCTS. E o mais importante é que, além de desenvolver soluções, ele pode associar uma empresa e ele pode também associar a uma universidade, a um programa de pós-graduação. Aí vem um recurso da CAPES junto para ajudar nesse projeto. Então, são 20 projetos durante 4 anos.
o edital está aberto e eu tenho certeza que vamos atrair grandes cérebros para Mato Grosso, porque acontece muito isso no Brasil, fuga de cérebro, Isso. porque eu conheço casos próximos de mim de uma estudante aqui de Nova Chavantina que fez biologia, fez mestrado na Alemanha, inclusive na mesma universidade onde a Aysen estudou, fez doutorado na Austrália, na aula de economia agrícola, veio para o Brasil, não conseguiu achar uma ocupação, foi fazer um pós-doutorado na Suíça, ficou. Hoje trabalha numa multinacional, na área farmacêutica, e perdemos esse cérebro. Então, essa atração de doutores para o estado de Mato Grosso é de suma importância para combater isso também. E o Mato Grosso vive um grande momento que viveu no início dos anos 80, que foi a vinda da Embrapa, a mesma importância que a Embrapa tem para... teve e tem para o agronegócio, para a agricultura, o Mato Grosso hoje está no foco do governador Otaviano Pivetta, a industrialização. E qual que é a Embrapa da indústria? A Embrapi. Empresa Brasileira de Pesquisa, Indústria e Inovação. E através daquele projeto que eu falei para você, do IFMT, de automação e robótica para o agro, em cima daquele projeto que nós liberamos quase 6 milhões de reais, foi feita uma proposta para a vinda da Embrapi para Mato Grosso. E a Embrapi, eles concorreram no Brasil inteiro e Mato Grosso vai ter a sua primeira Embrapi lá no Parque Tecnológico, graças a esse fomento da FAPEMAT e o trabalho do IFMT. E esse edital Profix, Marcelo, é importante, digno de nota, que nós conseguimos, e foi orientação do governador Otaviano Pivetta, que 50% fosse para o interior de Mato Grosso. Como é importante, né, Marca, essa disseminação aí dos recursos, aí você não só tendo essa descentralização, né, como ela é importante. Mas você citou muito sobre o Parque Tecnológico, eu mesmo estive lá na inauguração, eu vi que o parque, né, além não só do espaço físico, né, como ficou um espaço muito, muito bacana, muito amplo, ali nós estamos praticamente com a hélice da acadêmica, né, tá praticamente toda lá, né? Mas assim, qual que seria a contribuição, o papel ou a contribuição do Parque Tecnológico, não só para aquelas empresas que tiveram um incentivo, né, um incremento, um fomento da FAPEMAT, por exemplo, mas empresas do próprio Mato Grosso que tenham algumas ideias, algumas ações inovadoras que queiram buscar parcerias tecnológicas dentro do parque. Isso vai ser possível? Como é que seria esse papel desse ecossistema do Parque Tecnológico? Então, o Parque Tecnológico, eles são 16 hectares. Ali é um hub, ele é o ponto de encontro. Vamos dizer que ele é o cérebro do ecossistema de ciência e inovação de Mato Grosso. Então, a função é conectar todo esse ecossistema, todas essas hélices, todo mundo conversando na mesma direção, sem sombreamentos, sendo eficiente. Olha, se você já está fazendo esse trabalho, vamos trabalhar nessa direção aqui, que isso aqui já está sendo feito por esse parceiro aqui. Então, vamos conectar todo mundo. Inclusive, Marcelo, me veio aqui a lembrança que a FAPEMAT, quando eu entrei na FAPEMAT, nós tínhamos ali dezenas, talvez centenas de caixas de pesquisas em papel. O governador Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, à época, me autorizaram a fazer a digitalização daquele material. E agora, com a ordem do governador Otaviano Pivetta, ele autorizou a MTI a fazer o trabalho para nós. E nós estamos criando a segunda biblioteca virtual entre as FAPs do país. Todo estado tem uma fundação de amparo à pesquisa e somente a FAPESP tem uma biblioteca virtual. E essa biblioteca vai ser acesso a todos.
Então, assim, se alguém vai fazer uma pesquisa, às vezes alguém lá em Ou seja, às vezes vai ter uma meta busca. Lá em 2008, já está tá lá. o Pequi. Alguém já trabalhou alguma coisa do Pequi. Peraí, vou ver o que, é que ele fez. Eu vou continuar onde ele parou. Então, assim, é eficiência. E Exatamente. Mato Grosso vai avançar muito, porque é essa visão de trabalho, a palavra é essa mesmo, eficiência, a gente vai produzir muito mais com menos, porque o governo do estado, ele, o Mauro Mendes e o Otaviano Pivetta, eles têm essa visão de economia liberal. A função do estado hoje é cuidar. A gente tem que cuidar da segurança pública, da educação, da assistência social, mas a economia, ela tem Não, que ser mas não liberal. pode abrir mão da economia. Exatamente. Então, e graças a isso, as ações que tiveram, a criação a regulamentação dos incentivos fiscais, que antes era uma coisa assim muito. Você não conseguia entender como é que funcionava. Hoje, os incentivos fiscais é isonômico, é igualitário, é online. Não tem que sentar numa mesa e conversar com alguém. É tudo online. E graças a isso, o governo consegue investir de 15 a 20% de tudo que arrecada em obras. Então, esse sistema de trabalho vai permitir muito o crescimento de Mato Grosso. E o Mato Grosso e o Parque Tecnológico tem essa pegada. É um instrumento para que todos se conversem. As secretarias de Estado já estão procurando soluções dentro do Parque Tecnológico, dentro da FAPEMAT, desenvolvimento de produtos, de ações. Nós criamos um programa chamado Pesquisador no Serviço Público. Nós temos cientistas dentro das secretarias resolvendo problemas. Aquele olhar da academia dentro do governo. Então, o Parque Tecnológico é isso. É um hub, é um local que é online, ele é virtual também. E esses 16 hectares vão ser ampliados para a instalação física de empresas. Já está sendo trabalhado E essa ocupação. é muito bacana, Marcos, isso que você está dizendo. Então, assim, da proximidade, como as empresas, né, podem. Um espaço aberto, né, um espaço para chegar, para ter essa condição, mostrar o que eles querem desenvolver, desempenhar, que ali você tem um centro, né, ali de pesquisa, ali um centro de pessoas, né, de pensadores ali, que profissionais, cientistas, pesquisadores que vão estar ajudando tudo isso. E uma coisa que o Estado, você falou muito do Estado, e não só para fora, para dentro, ele fez, que eu achei muito bacana, pela CEPLAG, que ela tem um centro, ela inaugurou recentemente também, um hub, né, interno, para dentro, né? Ou seja, para que o servidor público ele tenha boas ideias, boas inovações ali, que com certeza ali vão gerar resultados econômicos para o município, né? Então, assim, você vê como você falou muito do governo, né, da gestão, tanto o Mauro Mendes como o Pivetta, estão se preocupando, né, não só com a economia de investimentos, né, que estão trabalhando como ciência e tecnologia, mas também internamente. Então, assim, é muito, né, a gente tem que vangloriar, né, realmente essas ações, né, que estão sendo feitas, né? É a mudança da cultura, que o cidadão sempre pensa no serviço público como algo moroso, algo preguiçoso. Isso ficou no passado. Isso. Hoje a cultura do servidor público é agilidade, é inovação. E o governo do Estado, através desses dois brilhantes gestores, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, que trouxeram essa pegada para a gestão do Estado, de inovação, de eficiência, isso está contaminando a todos os órgãos públicos do Estado de Mato Grosso, e inclusive se tornando exemplo para as prefeituras. Marcos, agora você passa um outro tema agora. Você falou de diversos editais. Tem um edital também que eu achei assim, que é subimportante, foi muito importante, foi primordial aqui para Água Boa, que é onde deu início, né, a possibilidade de a gente ter o hub de inovação, que são editais de ambiência, né? Como é que são esses editais de ambiência? Como é que eles acontecem dentro do Estado?
Então, Marcelo, o edital de ambientes de inovação, ele foi criado justamente para interiorizar as ações da FAPEMAT, já prevendo a inauguração do Parque Tecnológico, que vai ser o nosso grande centro de inovação, que, que vai congregar a todos, que vai conectar todos. Esses ambientes estão ali presentes nas mesorregiões, e inclusive um deles é em Água Boa, em parceria com a Unemat e a Prefeitura de Água Boa. Nós temos em Cáceres, parceria com a Unemat, nós temos em Sinop, parceria com a Unemat, Nova Mutum, parceria com a Unemat, e em Rondonópolis, em parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis. É o ramo de inovação, captaram recurso da FAPEMAT, se eu não me engano, R$ 300 mil, né, para capital, custeio, bolsa, e ali se trabalha a captação de empresas, a incubação de empresas e uma pré-incubação, né? E lá no Parque Tecnológico, a ideia é que seja feita a incubação propriamente dita. O Marcos, como é importante isso, né, essa extensão e onde chega. Em menos de um ano, né, eu já citei sobre centelha das empresas, nós tivemos 15 startups, né, mais 2 foram contempladas, mas essas outras, nesse processo todo desse edital de ambiência, nós viemos fazendo mentorias constantes, esse ano inteiro fazendo mentorias, ou seja, não é porque as empresas não conseguirem esse recurso, mas as ideias continuam, elas têm que, né, ter força. E isso, você vê que em menos de um ano, né, a gente já está para inaugurar o centro de treinamento, né, incubadores de empresas daqui, que exatamente feito de todas essas ações, né, que vieram através desses editais de ambiência. Né? Então, assim, olha o reflexo disso, quão importante é, e não só para Água Boa, a gente tem aqui dessas startups, com Fresa, Querência, tem Nova Chavantina, né? Então, o quanto é importante, né, essa regionalização e o polo aqui de Água Boa, que a gente quer se tornar um polo, né, realmente na região. Então, assim, né, então, como na prática, assim, como o senhor vê esses editais, mas como a FAPEMAT, né, CCTES, né, em conjunto, elas podem contribuir na promoção, né, no aumento das atividades de inovação e no incremento da competitividade aqui não só na região, mas no estado aqui de Mato Grosso. Então, o ambiente de inovação aqui nos interiores, ele não é para atender somente a cidade de Água Boa, ele é para atender a região. E para isso nós temos os agentes que estão nessas regionais também, que fazem as viagens, a divulgação dos editais. E outra coisa, além de fazer essas viagens, eles coletam informações, situações que nos provocam de como a gente pode ser útil para todo o ecossistema de inovação, de ciência e tecnologia do Estado como um todo. Uma constante melhora, né? Exato. E o mais importante, Marcelo, que eu disse para você aqui que o governo Mauro Mendes e Otaviano Pivetta estão mudando a cultura dentro do serviço público do Estado de Mato Grosso quanto a isso, a ciência, a tecnologia e a inovação. E isso está contaminando também, contagiando os municípios. A CCTES, com apoio, com cooperação com a FAPEMAT, criou o programa Cidades Inovadoras. Os prefeitos provocaram as suas equipes para desenvolver projetos inovadores. Inclusive, Água Boa foi contemplado, foi campeão. Né? O projeto foi campeão. Então, é importante termos gestores igual o Dr. Mariano, que provocou a FAPEMAT, que recebeu orientação de como proceder, que procurou a Unemat, e hoje tem esse hub aqui. E ele é um prefeito inovador. Água Boa é uma cidade inovadora. Exato. E para isso, participa de eventos em Curitiba, que é uma das cidades mais inovadoras e inteligentes do mundo. Já foi em eventos em Barcelona, que inclusive o doutor Eugênio acompanhou, o deputado doutor Eugênio esteve lá em Barcelona no evento, e tem bolsista da FAPEMAT trabalhando nessas cidades que foram campeãs, para continuar desenvolvendo aquele projeto. Então, assim, é uma constante melhora, é um diamante que está sendo lapidado e, com certeza, o brilho vai ser intenso. Isso aí. Marcos, para a gente fechar, né? A gente já está terminando aqui, então, nosso
esse podcast aqui da rede do Inova Araguaia. Qual a mensagem, né, para o empreendedor de Água Boa, do Vale do Araguaia, ou mesmo qualquer, né, município do estado de Mato Grosso, que está nos ouvindo, que tem uma ideia, né, que está guardada na gaveta? Qual mensagem você poderia dar para esse empreendedor que quer tirar isso da gaveta e virar que a sua ideia aí possa ganhar atração, virar uma startup e ir para o mercado? Então, Marcelo, na nossa época de estudante, o acesso à informação era algo raro, algo difícil, que só se tinha nos grandes centros. A gente tinha acesso a muita informação, às vezes já chegava atrasada. E hoje nós temos uma internet rápida, nós temos uma rede muito bem conectada. E você, que é estudante, não precisa ser estudante, Marcelo. Nós temos bolsistas da FAPEMAT com 13 anos de idade. E nós temos bolsistas com mais de 60 anos de idade. Nós temos casos no Centelha de pessoas que já se aposentaram e decidiram empreender com inovação. Então, assim, nunca é tarde para você ser inovador, você desenvolver aquela ideia, aquele produto que com certeza vai gerar uma melhoria, uma qualidade de vida para as pessoas, para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, por que não para o mundo? Hoje nós temos acesso à informação. E além do acesso à informação, a gestão Otaviano Pivetta, através da CCTS, através da FAPEMAT, as prefeituras conectadas conosco, elas oferecem, além de informação, mentorias, capacitação e recurso. Você tem uma ideia inovadora, você quer empreender na inovação, basta você ter coragem e fazer a diferença onde você está, na sua região, que vai ter todo o apoio da FAPEMAT, da CCTS, das prefeituras, Governo do Estado do Mato Grosso, na gestão Otaviano Pivetta. Marcelo, acho que é digno de nota, já que estamos falando do governador Otaviano Pivetta, ele é um gestor que entrega resultado. Ele é experiente, ele conhece as pessoas, ele é humilde, ele é trabalhador. Ele foi prefeito de uma cidade que hoje é exemplo mundial de cidade inteligente, de governança inteligente, de eficiência. E quando ele foi prefeito, lá tinha menos de 9 mil habitantes, que hoje 80% das cidades do Mato Grosso são abaixo de 20 mil habitantes. Então o governo dele é municipalista. E os avanços que tivemos, que eu citei aqui vários, que todos estamos vendo, eu acho que isso não deve terminar. Mato Grosso vive seu melhor momento. Não podemos correr o risco de perder esse ciclo de desenvolvimento. Precisamos avançar, mas sem retroceder. O Marcos, antes de eu fazer um fechamento, só uma curiosidade, que talvez você não saiba, você colocou, né, do sonho, da inovação, e isso não tem idade, né? Essa pessoa pode ser uma pessoa de 13 anos, que tem uma pessoa de 60 anos. E aqui no Hub, nós tivemos duas pessoas que foram aprovadas no Centelha, e essas duas startups são de jovens de apenas 60 anos. Jovens de 60 anos. Né? Jovens um pouco mais amadurecidos. Então, assim... Está se tornando comum. Comum, né? Então, assim, como é bom, né, essas informações, esses sonhos, né? Mas, enfim, eu queria, então, Marcos, te agradecer muito, né, pela riqueza de detalhes, né? Assim, te parabenizar, né, pelo trabalho que você tem feito, né, pelo Estado. Eu acho que esses editais, através principalmente dos agentes de inovação, e aqui, se me permite, gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso agente de inovação regional, que é o professor Joaquim, de Nova Chavantina, da Unemática, um cara que tem nos ajudado, né, muito. Então, assim, eu sempre faço eu não posso deixar, né, de falar sobre ele, porque é realmente uma pessoa muito importante que contribuiu muito aqui para o nosso sucesso. Complementando a sua fala, Marcelo, o Joaquim é o braço da academia.
aqui nesse projeto da inovação, o nosso agente de inovação, e queremos, Joaquim, que você esteja em breve conosco. Sabemos que você está fazendo um tratamento de saúde, mas mesmo assim, sempre conectado conosco, e eu espero revê-lo aqui em breve e eu participar de um podcast junto contigo aqui. Eu, você e o Marcelo. Forte abraço. Então, mais uma vez, te agradecer, tá? E para o nosso público aqui, né, também agradecer a quem nos acompanhou e espero vocês no próximo episódio, né? Em breve teremos mais novidades aí. Espero vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.